Olá pessoal, aqui é o Isis José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o nosso canal de comunicação, nossos vídeos em que a gente troca mensagens, em que elucida questões à luz das constelações familiares. Tem o meu canal aqui no Instagram, tem o meu canal no YouTube e tem também o Zap Zap, que são os canais através dos quais você pode entrar em contato comigo. Eu sou facilitador de constelações, eu promovo grupos coletivos de constelações, atendo individualmente, tanto remoto quanto presencial. Então fiquem à vontade, né, para sempre que precisarem, sempre que quiserem, participarem dos grupos, né? E esse é um canal também que eu procuro responder questões que nos são feitas, né, sugestões, mensagens que são colocadas para que a gente possa clarear sempre a luz das constelações familiares. E é o que a gente vai fazer aqui. Uma pergunta que é sempre recorrente e que as pessoas nos fazem, querendo saber, primeiro, constelação individual ou em grupo? Qual é a melhor? Como funciona? Qual que eu devo fazer? Né? Primeiro, eu sempre costumo responder o seguinte: a constelação familiar, e é importante que eu deixe registrado aqui para que as pessoas não tenham dúvidas quanto a isso. A constelação, ela não é um tratamento, ela não é uma terapia. A constelação é uma abordagem filosófica terapêutica, através da qual a gente vai, por meio de conversa, por meio de outras formas, a gente vai olhar para aquilo que está acontecendo na vida da pessoa e descobrir o fato original, o movimento original que causou essa demanda na vida da pessoa. Então eu costumo brincar, e entendam isso como uma figura de linguagem, né? Como um didatismo. A constelação, ela é como se fosse um raio-x da vida da pessoa, ou um diagnóstico. Eu não gosto muito dessa palavra porque ela força também a outras interpretações, mas ela pode ser usada estritamente como finalidade didática. Então a constelação, ela pode ser tomada como um diagnóstico. Diagnóstico em que sentido? A pessoa tem uma temática, a pessoa tem uma dificuldade, a pessoa tem alguma coisa que esteja interferindo ou atrapalhando a vida dela. Ela traz, e na constelação a gente vai olhar para isso que está acontecendo. Mas a gente vai olhar também para aquilo que a pessoa não está conseguindo enxergar ou não está conseguindo observar. E é por isso que a constelação, ela pode ser tomada como diagnóstico, principalmente daqueles movimentos, daqueles vínculos, daquelas coisas inconscientes que fazem com que a gente faça aquilo que a gente está fazendo. Na maioria das vezes, são esses conteúdos inconscientes que movimentam a nossa vida, né? E a gente não percebe, a gente vai repetindo as coisas, a gente vai fazendo conforme um padrão, né? Conforme um modelo que nós assimilamos. A gente vai simplesmente repetindo aquilo, sem ter uma consciência exata daquilo que está acontecendo. Trazendo luz a esses movimentos inconscientes, a esses conteúdos, né, que estão conosco, né, trazendo à tona, e aí a constelação, ela é muito interessante nesse sentido, porque ela traz à tona esses conteúdos, e olhando para esses conteúdos, a pessoa pode então, a partir dessa olhadura, né, através dessa observação, ela então pode escolher se ela quer continuar naquele padrão ou se ela quer fazer uma coisa diferente. Essa é a grande possibilidade que a constelação nos traz. Então, fazendo esse diagnóstico, olhando para aquilo que precisa ser olhado e que não está sendo olhado, a pessoa tem a possibilidade de escolher se quer continuar a fazer aquilo ou não. Até porque, como eu já disse antes, se a pessoa continua fazendo aquilo que ela está fazendo, obviamente que o resultado vai ser o mesmo. A vida dela vai continuar do mesmo jeito.
Então, a possibilidade é que ao olhar para esses conteúdos inconscientes, para essas coisas que são repetidas, que são patronizadas, a pessoa possa, então, fazer um caminho diferente daquilo que ela está fazendo. Muito bem. Então, essa aqui seria, né, uma explicação básica em termos de constelação. Mas a constelação, a sessão de constelação, ela tem dois, a gente pode definir assim, que ela tem dois momentos. Um é esse diagnóstico, ou seja, esse montar do quebra-cabeça, né, daquilo que está acontecendo na vida da pessoa, e uma vez que a pessoa então entenda, olhe para aquilo e perceba aquilo que está acontecendo na vida dela, aí sim a gente tem uma outra fase, que é a fase do início da resolução da coisa. Porque uma vez que a gente descobre de onde que está vindo esse comando, qual que é o fato que originou essa movimentação na nossa vida, então a gente pode, a partir dali, fazer uma resolução em relação a isso. E é por isso também que eu falo que a constelação, ela não cura ninguém, ela não resolve o problema de ninguém, muito menos diz o que é certo e o que é errado. Mas uma vez que a pessoa olhe para aquilo que está acontecendo, perceba de onde que vem esses comandos originais, né, que estão fazendo esse movimento na vida dela, aí sim, na fase de resolução, ela pode, no caso, desfazer ou começar a desfazer essa construção toda que foi feita. Então nós temos duas fases distintas, uma de diagnóstico e outra de resolução. E aí a pergunta vem, qual que é melhor então? Uma sessão individual ou uma sessão coletiva? Uma sessão online, remota ou presencial? E aí a gente precisa entender como é que funciona então. Eu geralmente gosto de fazer os grupos, né? Nas sessões de constelações em grupo, o que acontece? A gente traz a temática, e é importante também frisar que, quer seja uma constelação em grupo, quer seja uma constelação individual, a constelação é sempre individual, porque a gente vai trazer um tema pessoal. A pessoa que está passando por dificuldade, ou algum problema, ou alguma coisa que ela não esteja conseguindo resolver, ela vai trazer a temática. Então a temática é individual. Agora a gente pode olhar isso de forma individual ou de forma coletiva. Eu gosto então que num grupo a gente conte com a participação de outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Muitas pessoas ajudando aquela pessoa que está com uma temática a resolver aquela temática. É muito legal, é muito divertido, é muito intenso. E mais legal ainda, porque quando uma pessoa se propõe a ajudar a outra a resolver o problema da outra pessoa, ela também se ajuda a resolver o problema dela. Porque na maioria das vezes, as histórias dos outros são as nossas histórias. O drama dos outros são os nossos dramas. Aquilo que a pessoa está passando, talvez por uma dificuldade, também nós estamos passando. Então, quando a gente pode ajudar outra pessoa a resolver o problema dela, nós também ajudamos a resolver o nosso. E é por isso que um grupo coletivo, ou seja, uma sessão coletiva de constelação, ela produz assim um resultado muito mais multiplicativo em termos de quantidade. Não só aquela pessoa que está trazendo a temática e vai olhar para aquilo, mas as outras pessoas também que estão participando, mesmo que elas não sejam consteladas, elas também recebem, elas também podem ser ajudadas naquele tema em questão. E é muito legal. Eu, na verdade, convido a que vocês participem de uma sessão em grupo, uma sessão coletiva, para vocês perceberem a dinâmica, a energia, a força que tem o campo, vamos dizer assim, de soluções. É muito legal. Então, a primeira recomendação que eu faço é que a pessoa participe de um grupo de sessão coletiva. Ela vai perceber o movimento, o campo, como que as coisas acontecem e o que pode ser feito a partir daquilo.
muitas vezes, quando a gente traz um tema, a pessoa traz um tema, a gente olha, na fase de solução, aquela pessoa que está ali observando, participando, ela também pode fazer aquele mesmo movimento internamente. Então, eventualmente, quando, por exemplo, uma pessoa tem uma questão com o pai, e ela vai lá e vai olhar para aquele pai, e ela pode, né, solucionar essa questão em relação ao pai, a pessoa que está observando também pode fazer o mesmo movimento internamente. Talvez ela também tenha uma questão com o pai, e talvez ela nem tenha percebido que tem, né? Então, é muito interessante, numa dinâmica em grupo, todas as pessoas participam, todas as pessoas contribuem e todas recebem, né? E é muito legal, eu convido. E o mais legal ainda também de uma sessão coletiva é que as pessoas que estão participando, assistindo uma sessão, e ela é individual, embora seja feito coletivamente, é que aquela pessoa também pode ajudar de maneira mais efetiva, fazendo parte daquela representação que a gente faz em relação à vida da pessoa. Sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo, perceber aquilo que pode ser percebido em relação a outra pessoa. Isso é um ganho significativo em termos de pessoa. Eu perceber aquilo que a outra pessoa está passando, aquilo que a outra pessoa está sofrendo, aquilo que a outra pessoa precisa olhar. Eu me colocando no lugar daquela pessoa, né? Literalmente. Isso nos dá, internamente, né, uma bagagem para resolver os nossos próprios conflitos, os nossos próprios problemas. E isso é fantástico. Então, a sessão individual feita de forma coletiva, em grupo, ela tem esses aspectos, né, de ter uma dimensionalidade maior. Eu convido vocês, então, para quem quiser conhecer a constelação, para quem já participa, a participar cada vez mais. Muito embora a constelação ela não seja um tratamento e ela não seja uma terapia, e a gente não faça constelações repetitivas sobre o mesmo tema, a pessoa que participa de uma constelação, que assiste uma constelação, toda vez que ela participa, ela vai agregando novos conteúdos, novos valores, ajudando também a resolver o seu problema. Nenhuma constelação é igual à outra, mesmo que o tema seja o mesmo. Porque cada pessoa é um universo diferente. Mesmo que a temática seja idêntica, a solução, a resolução daquele conflito, ou mesmo a origem factual daquele conflito pode ser outra, né? Então, primeiramente eu convido vocês a participarem de uma sessão em grupo. Depois, se vocês entenderem melhor, aquele que quiser pode fazer uma individual. E como que funciona a individual? A individual funciona do mesmo jeito que a coletiva, só que sem as pessoas. Né? Ou seja, vai ser o terapeuta, no caso eu, facilitador, e aquela pessoa que está trazendo a demanda. Mas e aí, como é que fica? Sim, aí eu, como terapeuta, como facilitador, vou usar de vários recursos para ajudar aquela pessoa a enxergar aquilo que ela precisa enxergar. Se num grupo coletivo a gente pode contar com a ajuda das pessoas, numa sessão individual a gente vai usar outros recursos. A gente pode usar bonecos, a gente pode usar pedaços de madeira, pedras, cartas, papel. Às vezes até a gente não precisa usar nada fora, só a pessoa em si. E funciona do mesmo jeito. O resultado, em termos de praticidade, de efetividade, é o mesmo. Às vezes, a pessoa tem preferência por fazer uma sessão individual, primeiro, talvez porque o tema seja um pouquinho espinhoso, talvez porque a própria pessoa ainda não tenha condições de colocar isso em público, talvez a questão ela mexa muito com a intimidade, então não é interessante que seja feita de forma pública. Então, existem algumas situações em que a sessão individual ela é mais indicada. Tá? Mas se a pessoa tiver disponibilidade, se a pessoa não tiver nenhuma questão envolvendo
essa intimidade, né? Aí a gente pode fazer, e é interessante que seja feito em grupo. Então, basicamente, não existe diferença em termos de efetividade, em termos de solução, em termos daquilo que vai ser visto de uma sessão individual feita de forma coletiva ou individual. Funciona do mesmo jeito, né? Na coletiva é legal que vai todo mundo ali, você tem a dinâmica de todos estão ajudando e a dimensionalidade é muito maior. Na individual vai ser eu e a pessoa que está trazendo. E aí pode acontecer também que talvez aquela pessoa, mesmo que ela venha para a sessão de constelação, ela não esteja assim tão aberta e tão disponível para que aquilo seja visto, né? Numa sessão individual, eu vou estar centrado naquela pessoa e naquilo que ela está me trazendo. E eu vou verificando, logicamente, sentindo se a pessoa ela está realmente disposta a ver ou não. Tá? Isso também é feito de forma coletiva, mas de maneira muito mais rápida e mais fácil. Numa sessão individual, eu sempre peço que a pessoa ela reserve para ela pelo menos 2 horas, que é o tempo que a gente precisa para entrar no tema e poder trazer as informações necessárias para que isso seja solucionado. Então, numa sessão individual, seja ela presencial ou remota, a pessoa precisa se permitir estar disponível por pelo menos 2 horas. Eu sempre falo que uma constelação ela tem hora para começar e ela não tem hora para acabar. Porque eu não mando no campo, eu não mando naquilo que vai acontecer. Eu só trago o auxílio para que aquela pessoa olhe para as suas questões, né? Na sessão em grupo é mais fácil porque as pessoas estão ali ajudando naquele campo energético, naquela movimentação, e isso ajuda também com que a pessoa flua de maneira mais tranquila. Às vezes pode acontecer também que mesmo numa sessão coletiva a pessoa trave. É muito comum e é muito natural, porque a pessoa numa constelação vai sempre olhar para dentro. Vai ter que encarar seus monstros. O que eu chamo aqui de conteúdos inconscientes são justamente aqueles conteúdos que a gente preferiu deixar lá embaixo do tapete. E se a gente escondeu, se a gente não preferiu olhar para aquilo, é porque a gente tinha um bom motivo. E às vezes pode ser difícil olhar para isso em público. Às vezes pode ser também difícil olhar para isso de forma individual. Então, quer seja a constelação realizada de forma grupo, coletiva ou individual, ela funciona do mesmo jeito. Sempre depende da pessoa que está vindo para a constelação. É a permissão dela que vai propiciar condições para que ela consiga iniciar o processo de solução ou não das suas questões. E isso é muito importante que diga, porque não é a constelação que vai curar ninguém, não é a constelação que vai resolver ninguém. A constelação, eu, constelador, vou ajudar para que aquela pessoa que esteja vindo, ela entre no seu processo, ela comece o seu processo de resolução dos seus conflitos, das suas questões. E também é muito importante dizer que a constelação, ela é só um start, é o primeiro passo para a resolução das suas questões. A constelação não é mágica, a constelação não tem a ver com bruxaria, com fantasma, com paranormalidade, não. É apenas uma observação daquilo que está acontecendo e um primeiro passo que a pessoa dá para a solução. Isso não quer dizer que quando a pessoa venha para a constelação, que ela observe aquilo que está acontecendo, que ela vai sair dali mudada. Não. É o primeiro passo. E a pessoa precisa dar, se ela quiser, mudar. Se ela não quiser, tá tudo bem, continua do jeito que está. Eu costumo brincar nos meus workshops que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que chega para uma constelação é ela sair do mesmo jeito que ela entrou. Ainda assim, está tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo
Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem aquilo que precisa. Então, como Bert Helling fala, a constelação é apenas uma grande possibilidade que nós temos de começar a resolver os nossos problemas. Eu faço grupos, tanto coletivos, e eu faço sessões individuais em várias cidades. Faço em Sorocaba, Salesópolis, São José dos Campos, já fiz em Jandira, Campinas, Cuiabá, faço em Piedade, então eu faço em várias cidades, né? Eu peço que vocês entrem no meu site, entrem no meu Instagram, porque lá sempre vai ter a agenda daquilo ou da cidade por qual eu vou participar, tá? Então entre lá ou entre em contato comigo que eu vou passando, tá certo? Eu faço atendimento também com constelação no SUS, em Sorocaba, então as pessoas de Sorocaba também podem participar desse grupo que é aberto à população em Sorocaba, tá? Nas outras cidades eu faço grupos coletivos e sessões individuais. Então, entrem em contato comigo ou entrem no meu site no Instagram e lá vai ter a programação, tá? Uma pessoa perguntou aqui, deixa eu ver como... então, a pessoa perguntou assim, como é que pode fazer uma sessão individual? Para a sessão individual, obviamente que a gente precisa ver a agenda. A sessão individual presencial eu faço geralmente nas cidades onde eu estou fazendo o grupo coletivo. Então, o que acontece? Eu me dirijo para a cidade para fazer o grupo coletivo e já me disponibilizo para fazer as sessões individuais. Hoje é 17 de março, né? No dia 25 eu estarei em São José dos Campos e farei um grupo coletivo lá, a partir das 15 horas. Tá? O site também, o post tem no Instagram e vocês podem dar uma olhada de como vai funcionar. Tá? E aí o que acontece? Quando eu vou então para a cidade, no caso no dia 25 eu estarei em São José dos Campos, e aí eu já me disponibilizo para as sessões individuais. Então a pessoa entra em contato comigo e já vai fazer a sua reserva, a sua agenda. Porque, ao contrário do grupo coletivo, em que cabem muitas pessoas, nas sessões individuais o número de vagas é limitado, obviamente pelo tempo, né, e pela quantidade, né? Porque no individual eu vou estar fazendo um por um, né? Então, demanda mais tempo, demanda mais agenda. Então, quem quiser fazer sessões individuais comigo, sejam elas presenciais ou sejam remotas, precisa, obviamente, verificar a agenda, tá? Mas, como a pergunta foi feita, qual que é a diferença? Basicamente não existe diferença em termos de efetividade, em termos de solucionabilidade de uma sessão individual ou de uma sessão coletiva. Funciona do mesmo jeito. A diferença é só que numa sessão coletiva, em grupo, a gente vai contar com o auxílio de várias pessoas e a gente vai poder olhar de forma assim mais ampla para aquilo que está sendo feito. E numa sessão individual, a gente vai precisar de outros recursos para mostrar a situação que precisa ser observada. A diferença é basicamente essa, mas funciona do mesmo jeito. E é por isso que eu convido, para quem ainda não conhece constelação, participe primeiro de um grupo coletivo. Veja o trabalho, sinta o campo, sinta a energia, sinta como é que as coisas vão fluindo. E aí depois, se quiser, agende comigo uma individual. Tá certo? Basicamente é isso. Então, em termos de diferença, não existe, em termos de prática, diferença alguma entre entre uma sessão coletiva ou uma sessão individual. Sempre lembrando, e aqui eu quero reforçar, que quer eu faça grupos ou faça individual, a sessão é sempre individual, porque é um tema pessoal que está sendo olhado. Mesmo que a pessoa faça uma sessão de constelação em grupo, é um caso pessoal e individual. Tá certo?
eu me coloco à disposição de vocês. Por favor, entrem no meu canal aqui no Instagram, entrem no meu canal no YouTube. Por favor, deem like, né? Porque é sempre bom, porque cada like viabiliza, né, o YouTube e o Instagram para que repliquem mais pessoas, divulguem, né? E sempre que puderem, tragam questões, tragam comentários, tragam críticas. As críticas são muito importantes para o nosso trabalho, sempre para que a gente possa melhorar cada vez mais aquilo que nós estamos fazendo. Estou à disposição de vocês, tá? Essa aqui é um bate-papo, né, bem rapidinho, sobre essa diferenciação. E vocês podem perguntar sempre que quiserem, e trazer questões para que a gente possa discutir aqui de forma ampla para todo mundo. Tá certo? Agradeço a presença de todos vocês. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram e vai também subir para o meu site no YouTube, onde vocês podem ver, rever, compartilhar e principalmente dê um like, tá certo? Ajuda para que a gente possa ampliar cada vez mais essas perspectivas em relação à constelação, tá? Questões, dúvidas podem me passar e depois eu vou respondendo, tá certo? Muito obrigado a todos, foi muito legal e estou aqui sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Lembrando que no dia 25 de março agora, semana que vem, nós realizaremos um grupo coletivo em São José dos Campos. Sintam-se convidados. Grande abraço.